Professor Dante Galian, uma honra recebê-lo. A honra é toda minha. Um prazer mesmo, muito grande em tê-lo aqui. Seja muito bem-vindo ao Café com Repertório, à Escola de Repertório. Apresentar o senhor é uma tarefa difícil. Apresentar Senhor, você, tá bom. Vou apresentar você é uma tarefa difícil, um homem de múltiplas frentes de trabalho, de múltiplos caminhos, uma longa experiência com leitura, com livro, com pesquisa, com ciência. Historiador de formação? Sim. Professor da Escola Paulista de Medicina, coordenador do Laboratório de Leitura, o LabLei, Isso. que deu um livro muito interessante, A Literatura como Remédio, os clássicos e a saúde da alma. Sim. Muito bem. Professor Dante, o que é o Laboratório de Leitura? O que é o LabLei? Como foi essa experiência? Como é que ela aconteceu? Por que numa escola de medicina? Então, o LabLei, ele surge dentro de um contexto no qual, há mais de 25 anos, eu fui para a Escola Paulista de Medicina, a partir da minha experiência como historiador, para montar um museu, que existe até hoje, o Museu da Escola Paulista de Medicina, e um arquivo histórico, e que, ao mesmo tempo, desdobrou-se num projeto na área de formação humanística voltada para a área da saúde. Interessante. Então, o que acontece? Quer dizer, já há 2 décadas, há 2 décadas e meia, a gente já tinha essa percepção de que o desenvolvimento das ciências da saúde, em particular da medicina, caminhava muito por uma linha científica e tecnológica, como é hoje, cada vez mais. Vai. E, claro, isso traz uma série de benefícios. Olha só os ganhos que a gente tem em termos de diagnóstico, de tratamento, essas coisas todas que a medicina foi conquistando nessa interação com as outras ciências, com a tecnologia e assim por diante. Por outro lado, a gente começou a perceber, e isso é cada vez mais patente, né, que essa entrada da tecnologia, da ciência, dentro da área da saúde, né, foi criando um ruído, foi criando um distanciamento na relação profissional da saúde, paciente, médico-paciente, né? Então, cada vez mais, esse médico ele tem um conhecimento do ponto de vista sistêmico, do ponto de vista biológico, do ponto de vista científico, cada vez mais sofisticado, mas ele foi perdendo a dimensão da pessoa do paciente. E é interessante porque se por um lado a gente tem um repertório extremamente farto do ponto de vista técnico-científico, né, acontece que as doenças continuam se manifestando em pessoas. Elas insistem em se manifestar em pessoas. E a pessoa é algo único, né? A pessoa ela é um conjunto muito complexo de aspectos que, sem dúvida nenhuma, são biológicos, são sistêmicos, físico-químicos, mas também envolvem aspectos culturais, sociais, psicológicos, espirituais e por aí vai. Então, essa dimensão da complexidade, né, do ser humano é um grande desafio para quem lida com saúde, desde sempre e, claro, nos dias atuais. Então, a gente começou a perceber que havia um gap, havia um vazio, né, dentro dessa perspectiva da formação humanística dos futuros médicos e profissionais da saúde. E eu, quando eu cheguei na Escola Paulista de Medicina, né, muito preocupado com essa questão, pensei, a partir da minha expertise, história da medicina, né, numa época, por exemplo, em que não se tinha nem estetoscópio, né, como é que os médicos faziam, né, para conhecer, para lidar e, de alguma forma, cuidar dos pacientes. E achava que isso ia interessar profundamente aos meus alunos. Só que não. Porque, claro, quer dizer, na cabeça deles, eles estavam numa escola de medicina que o que eles mais queriam era saber qual era a última atualização do ponto de vista científico, do ponto de vista tecnológico, o que está certo, faz parte mesmo da formação. Mas, no fim, né, quer dizer, todo o meu esforço no sentido de ampliar os horizontes, abrir novas perspectivas para os alunos, né, não estava dentro dos interesses desses alunos. Me desculpe interrompê-lo, senhor, não, você, perdão, me desculpe interrompê-lo, Dante, mas
É curioso, né? Porque aqui na Escola de Repertório a gente sempre diz que a primeira instância de construção de repertório de qualquer área do conhecimento, Uhum. artística, científica, humana, de qualquer área do conhecimento, está diretamente relacionada a conhecer a história dessa expressão humana, né? Então, você Exatamente. gosta de moda? Estude um pouco a história da moda. Sim, Gosta de design? sim. Um pouco da história do design. Gosta Aham, de... Enfim, medicina, a mesma claro, coisa. Quer dizer, uma exatamente. história riquíssima, né? Sim. Interessantíssima. Avanços, descobertas. Descobertas são vistas com ressalva no Uhum, primeiro momento e depois uhum. assimiladas. É curioso isso, que a própria história da medicina é uma coisa um Mas pouco... isso, Jair, quando a gente tem um pouco mais de história biográfica, Claro. a gente vê isso com muita clareza. Agora, para quem está Claro, começando, claro. né, isso não é tão óbvio. Não é tão Até óbvio. porque as pessoas não têm tanta história, né? Claro. São jovens, Claro. né? E que estão olhando muito mais para o futuro do que para o passado. É Perfeito. natural. Né? Então, no fim, essa minha abordagem acabou não dando muito certo, né? Quer dizer, apresentar os grandes vultos da história do passado, Hipócrates, Galeno, Paracelso, William Harvey, né? Por mais que eu me entusiasmasse com isso, esse entusiasmo não conseguia contaminar os alunos. A teoria dos quatro humores, Exatamente. né? Bilis, fleugma, Perfeitamente. né? Enfim, circulação do Os sangue. ares, os lugares Vários e aquela coisa toda, lugares. né? Então, o que eu comecei a perceber é que se eu não mudasse a abordagem didática, metodológica, eu ia transformar as minhas aulas num verdadeiro... Os alunos já me diziam que era uma aula de sonoterapia. Né? Então, eu comecei a aplicar algo que eu aprendi na minha formação, na faculdade, alguns professores que faziam seminários em que os alunos liam textos, né, e discutiam esse texto com o professor. Então eu comecei a fazer isso, pegar trechos de grandes textos da história da medicina, por exemplo, o juramento hipocrático, Claro. né, que é um texto fundamental, central, e que geralmente os alunos leem no dia da sua formatura, e geralmente é a primeira vez que eles leem, né? Então eles estão jurando aquilo que eles nem pensaram que iam estar jurando. Então, comecei a trabalhar com essa leitura e discussão de texto. No começo era um pouco difícil, porque o aluno está acostumado naquela perspectiva ativo-passiva, né? O professor é o iluminado e eles são o alumni, aqueles que estão sem luz, né? E quando eu perguntava, bom, o que vocês acharam disso? Né? O que a gente podia extrair daí e tal? Eles ficavam me olhando com uma cara assim, mas não é o senhor que tem que tirar? Não. Mas o historiador, você sabe, né, é paciente. Claro. Né? Então tem que esperar o tempo. E aí, quando surgiam aqueles silêncios constrangedores, sempre tem um que não aguenta e rompe o silêncio, fala qualquer coisa para romper o silêncio. E aí começava, né? Pô, interessante isso, né? Por mais simples, por mais superficial que seja, era sempre um ponto de partida. Funcionou essa dinâmica, porque quando eu terminei a primeira versão dessa disciplina trabalhando dessa forma, um pequeno grupo de 3, 4 estudantes, ao final, na última aula, veio me procurar e falou: olha, Dante, foi tão legal isso que você fez com a gente. Nossa formação é tão técnica, tão bitolada e tal, que a gente tem um espaço assim para ler, discutir, ouvir a nossa própria voz, né? Foi muito interessante. Será que você não gostaria de continuar fazendo isso com a gente num horário extracurricular? Então eu passei de professor de sonoterapia para um professor de tempo extracurricular, o que para mim já foi uma promoção. Claro, claro. E aí, quando a gente começou a fazer esses encontros, né, começou na sexta-feira, isso aí por volta aí de 2003, então já está fazendo 21 anos. 21 anos. Maioridade completa. Já é a maioridade completa. Quando a gente começou a fazer isso, né, eu não tinha ainda muito claro como é que a gente ia trabalhar. Então, eram os alunos que traziam os textos. Olha, o que vocês querem ler e tal. Então, traziam ensaios de jornal, crônicas, questões filosóficas, pequenos textos filosóficos e tal. Até que, um certo dia, um dos alunos que estava fazendo esse grupo com a gente fazia também, paralelamente, uma formação em teatro. Né? À noite, foi passar o dia inteiro na faculdade de medicina e à noite estudar para ser ator. Né? E
E ele estava com uma dificuldade, porque isso era mais ou menos no meio do ano. No final do ano ele ia encenar, ele era um dos atores que ia montar a peça Antígona de Sófocles. E obviamente ele estava com uma dificuldade com o texto, aquela coisa toda. E ele pensou, bom, já que aqui é um espaço aberto, por que não, né, discutir Antígona de Sófocles aqui na época a gente chamava de Laboratório de Humanidades. Laboratório de Humanidades. Exatamente, foi o primeiro, até hoje na Unifesp tem esse nome, né, o Laboratório de Humanidades. E, claro, como aquilo lá era um laboratório, estava valendo. Claro. Né? E fomos discutir Antígona de Sófocles. Você sabe que é aquela história, né, da filha do rei Édipo, né, cujos irmãos se mataram numa guerra civil, e o tio Creonte, né, define que um dos irmãos não poderia ser sepultado e o corpo teria que ficar lá exposto em praça pública, e Antígona, desobedecendo a ordem do tio Creonte, vai lá e dá sepultura para o irmão, e por isso ela acaba sendo punida. Interessante porque no primeiro encontro em que a gente foi discutir Antígona, uma aluna da enfermagem, nessa época o grupo já estava crescendo, já estava integrando pessoas de outros cursos além da medicina, biomedicina, enfermagem, fonoaudiologia, os cursos que tem aqui na Unifesp, no Campo São Paulo. E ela, assim, visivelmente emocionada, falou assim, professor, eu sou Antígona. Falei, rapaz, esse negócio aqui está fugindo do controle. Ela falou, não, calma, fica sossegado. Né? Aí ela contou uma história de que no estágio dela na enfermagem, ela tinha enfrentado uma situação em que, em função de um problema de óbito de um paciente, ela tomou uma decisão em relação à família que desagradou o chefe de plantão, médico, e que a puniu por causa dessa atitude, que ela considerava uma atitude humana. E ela se identificou com Antígona. Claro. Eu falei, voilá, é isso aqui. Eureka. Eureka. É a literatura. Aquilo que eu estava buscando. Né? Por quê? Porque a literatura, né, ao nos trazer e nos colocar diante de certas situações concretas, que são ficcionais, mas ao mesmo tempo são muito humanas, sim, elas permitem com que a gente se identifique com as situações e com as personagens, e a partir daí comece a refletir a partir da nossa própria condição. Interessante, quer dizer, os caminhos que o laboratório acaba tomando são trazidos por uma estudante. Exatamente. A partir de uma experiência pessoal trágica, por assim dizer. Sim. Difícil. Sim. E ela traz isso, verbaliza e isso dá um caminho. Exatamente. Quer dizer, então é interessante isso ter surgido na Faculdade de Medicina, né? Porque, de repente, a abordagem, a maneira como o texto literário vai sendo lido e apropriado é de uma forma não técnica. Como, de repente, numa faculdade de letras, né, em que você tem toda uma abordagem natural, né, uma abordagem mais técnica, mais acadêmica. Sim. Numa faculdade de medicina, eu não tenho por que fazer isso. Né? De maneira que eu posso deixar com que o texto comunique, principalmente, o seu caráter estético. Né? O seu caráter estético e ético, sim, no final das contas. Né? Porque... e aí está a grande vantagem de você trabalhar com os clássicos, né? Porque os clássicos são aqueles que abordam as questões essenciais da existência humana de uma maneira que transcende as limitações do ponto de vista temporal e cultural, nacional, assim por diante. Nós vamos falar disso, Dante, mas eu queria só, nós vamos falar dos clássicos bastante aqui, da escolha dos livros, da escolha dos caminhos que você tem, mas essa questão que você traz é muito interessante, né? Quer dizer, é uma leitura, e a palavra que você usa é perfeita, tem uma apropriação. Isso. Que não é exatamente dentro dos códigos tradicionais da análise linguística, da análise textual, mas é uma apropriação que não desmerece o caráter estético, ou seja, há algo do prazer. Perfeito. Da fruição, perfeito, dessa dimensão do prazer que aquilo é capaz de proporcionar. E essa palavra é muito importante, uma apropriação, sim, né? Sim. Porque é onde a singularidade também consegue se estabelecer. Exatamente. Porque, na verdade, a gente resgata um pouco esse sentido radical e original da palavra estética, né? Que vem de aesthesis. Sensações. Que é o despertar. Sim. Né? Os alunos de medicina conhecem muito bem o que é anestesiar. Que é a interrupção das sensações. Exatamente. Né? Então, de repente, quando você submete a uma experiência que é aestésica, né, para eles é muito revelador. Claro. Né?
E encontrar a possibilidade dentro de uma faculdade de medicina, né, em que esses sentimentos e afetos possam vir à tona, né, e possam ser comunicados. E aí a gente foi, junto com o meu parceiro, até hoje, o Rafael Ruiz, que também é professor lá só que ele é professor na Escola de Filosofia, lá em Guarulhos, mas nós começamos isso juntos, antes mesmo dele ser professor da Unifesp. Começamos isso junto porque a gente começou a observar como a literatura afetava as pessoas, Sim. provocava reflexão essa que se dava numa dinâmica dialógica, né, porque, enfim, as pessoas se manifestavam e ouviam os que uns e outros tinham a dizer, opiniões distintas, às vezes até contrastantes, assim por diante, e a partir desse momento as próprias pessoas iam elaborando. Então, essa apropriação, ela vem de um processo no qual você destrava, você desperta sentimentos e afetos, né? E ao mesmo tempo você elabora isso do ponto de vista racional, no diálogo com o outro. Né? Na verdade, a gente está fazendo aquilo que Sócrates já fazia né, em Atenas há 2.500 anos atrás. Exatamente. Só que partindo da experiência estética com a literatura. Agora, Dante, isso cresceu, né? Cresceu o muito. laboratório de leitura cresceu bastante, Sim. né? Virou um livro, Sim. no qual toda essa história é relatada. Assim, ele cresceu. Hoje é uma atividade com uma demanda grande. Sim. Porque é curioso, né? A gente tem na história da literatura uma relação muito íntima, às vezes, da medicina com a literatura. Sim. Guimarães Rosa, por exemplo, o próprio Chekhov, Ah, né? Para pegar uma área que você tanto gosta, da literatura russa, Pedro Nava, Sim. e tantos outros não nos deixa mentir dessa relação Claro. que a própria medicina acaba estabelecendo com a literatura. Mas a própria escolha, quer dizer, como é que você foi, então, estabelecendo esse rol? Tá. Os livros, os autores e assim por diante. Acho que tem uma série de elementos, porque tudo foi uma experiência muito laboratorial. Então, é até interessante, porque a gente deu esse nome de Laboratório de Humanidades a princípio, porque a escola de medicina está cheia de laboratórios. Sim. Laboratório de anatomia, laboratório de embriologia. E aí a gente criou um outro laboratório, que é um laboratório de humanidades, digamos assim, tomando como base a literatura. E como um verdadeiro laboratório dentro de uma escola médica, né, aquilo não só estava sendo testado, né, e trabalhado, mas também pesquisado. Então, Rafael e eu começamos a transformar o laboratório de humanidades em objeto da nossa linha de pesquisa. Olha. Então, de lá para cá, a gente tem aí quase uma centena de trabalhos de iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutoramento. Que interessante. Né, que boa parte eu tentei sintetizar isso no meu livro Literatura como Remédio, onde a gente começou a estudar o fenômeno e, a partir desse estudo, também sistematizar melhor a metodologia do laboratório. De maneira que a gente chegou num modelo, né, que podia ser replicado. O modelo do laboratório de leitura. A gente começa com as histórias de leitura, itinerário de discussão, histórias de convivência, e aí a gente abarca essas 3 dimensões da experiência humana, né, que já é colocada na perspectiva da formação no modelo clássico de Aristóteles, afeto, inteligência e vontade, e que o modelo cartesiano explodiu. Explodiu. Né? E cujas consequências a gente está sentindo até os dias de hoje. A hiperespecialização, por exemplo. Exatamente. Né? Então, o laboratório, né, quer dizer, o grande diferencial do laboratório de leitura é ter essa base, em primeiro lugar, laboratorial mesmo, ou seja, de fazer a coisa acontecer empiricamente e pesquisar os efeitos disso de um ponto de vista científico, né? E daí todo o nosso trabalho dentro da universidade, né, que acabou tendo um desdobramento, inclusive internacional. A gente teve convênios com a universidade na Espanha, Inglaterra, França, né? E então a gente começou a ampliar toda essa questão e chegar numa sistematização que, ao mesmo tempo, mantém essa espontaneidade, né, e esse respeito pela dimensão afetiva, reflexiva, mas, ao mesmo tempo, de uma forma científica. Que tem um método. Um método. Uma exatamente, condução. Exatamente. Você diria, assim, nos clubes de leitura, né, muitos aconteceram e acontecem no Brasil todo, eu acho uma coisa muito bem-vinda, né? Sim, você que é um sem dúvida. amante dos livros, ou por assim dizer, nós que somos amantes dos livros, claro.
Mas é preciso ter um método, né, Dante? Aham. Não é só o que você acha, e o que você achou, e o que Sim, você achou. sim. Talvez como ponto de partida. Aham. Mas um método é importante. É preciso Sem extrair mais coisas além do o que você achou, o que você achou. Sim. Como é que vocês fazem isso no laboratório de Então, leitura? a gente foi estruturando essa metodologia baseada fundamentalmente nessa experiência empírica que a gente observava e, ao mesmo tempo, no estudo teórico que a gente começou a fazer do ponto de vista da pedagogia, da educação, da filosofia, da estética, né? E a gente acabou percebendo efetivamente que se a gente quisesse propor a literatura como um meio de formação humanística e de humanização em saúde, a gente tinha que respeitar, né, essa experiência tridimensional do humano, né? Então, a metodologia do laboratório ela foi estruturada dessa forma. Em primeiro lugar, é privilegiar a manifestação ou a experiência estética. É o que a gente chama de histórias de leitura. No primeiro encontro, quer dizer, as pessoas leem o livro antes, né? Tem um intervalo até o início dos encontros. Os encontros são sempre de 1h30, que é um tempo razoável, né? Porque não é nem muito nem pouco. A gente sempre termina com aquele gostinho de quero mais. Isso é né? importante, né? E aí, então, nesse primeiro encontro, nós, como coordenadores do laboratório, a gente convida as pessoas a contarem a sua história de leitura. Não é se o texto é do romantismo, do realismo, se o narrador está em primeira ou terceira pessoa, né? Mas, o que foi para você ler este livro? Como é que você leu esse livro e como é que esse livro te leu? Porque é isso. É uma via de mão dupla. Claro. Né? A partir desse momento, a gente já começa a identificar quais são os grandes temas, quais são as grandes questões que merecem ser retomadas e aprofundadas. A partir do segundo encontro, a gente entra no método do laboratório, naquilo que a gente chama de itinerário de discussão. Então, dependendo do tamanho do livro, a gente divide esse livro ao longo dos encontros. Então, pode chegar de 3 a 4, 5, até 12 encontros, dependendo do tamanho do... Por exemplo, os irmãos Karamazov, né? Exige, né? Claro. Ou Ana Karenina, Guerra e Paz, são livros que você precisa desenvolver, porque no laboratório de leitura o compromisso, Jair, é com a profundidade. Claro. Eu ia exatamente perguntar isso para você, que é uma marca do trabalho seu Sim. e do laboratório. Sim, sim. A profundidade. Sim, sim. A recusa do ligeiro Exatamente. e do superficial. Exatamente. A profundidade. Exatamente. Porque só ela pode nos dar certas coisas. Isso. Por isso que a gente, assim, depois de fazer as histórias de leitura, a gente propõe uma releitura. As pessoas acham estranho no começo, coisa assim, acabei de ler, vou ter que ler de novo. Não. A releitura é uma outra leitura. É uma outra leitura. E aí eles vão percebendo isso, né? Claro. E na medida que vão trazendo, a gente vai chegando num grau de profundidade, de descoberta a respeito do humano, a respeito de si próprio, que é algo terapêutico, no final das contas, né? Quer dizer, sem deixar de lado esse aspecto afetivo, emocional, você também trabalha numa perspectiva racional, reflexiva, Claro. coletiva. Coletiva. Né? Então, as coisas que surgem nesses encontros intermediários do itinerário de discussão são coisas fantásticas. Né? E vai te permitindo uma apropriação da obra que uma leitura sozinha não permitiria. Não tem essa possibilidade. Claro. Então, quer dizer, a experiência que as pessoas têm com o livro no laboratório de leitura é uma experiência muito mais profunda e muito mais ampla do que elas teriam lendo sozinhos. O que já é uma coisa fantástica, maravilhosa. Mas assim, quando você faz isso dentro da experiência do laboratório, isso chega num grau de profundidade e de amplitude que é inusitado. Né? E aí, no último encontro, né, fechando o ciclo, a gente pede para as pessoas trazerem as suas histórias de convivência. O que significa isso? Quer dizer, você já começou a tua convivência sozinho lendo o livro, por conta própria. Claro. Então você começou a conviver com os personagens, assim por diante. A partir do momento que começaram os encontros, né, no laboratório de leitura, essa convivência se ampliou. Porque já não era mais a sua leitura. Era a sua leitura e a leitura de fulano, ciclano, mengano, tal. E as descobertas que você foi fazendo. Descobertas essas que vão impactando na tua vida. Eu costumo dizer que ninguém sai do mesmo jeito que entrou no laboratório de leitura. Claro. Porque é uma experiência muito envolvente, muito emotiva, muito transformadora. Muito profunda. Muito profunda. E no final as pessoas têm que contar o que fica para elas daquela experiência. Né? Claro. Quer dizer, o que eu levo para a minha vida dessa experiência de ter lido tal livro no laboratório de leitura.
Agora, Dante, você, quer dizer, há vamos dizer assim, nos critérios de escolha dos livros e dos autores, quer dizer, autores brasileiros, autores estrangeiros, latino-americanos, hoje em dia, escritores de literatura africana ou oriental, quer dizer, como é que é feita essa é uma pergunta e eu queria emendar isso numa questão que é, na verdade, sei que é um tema muito apaixonante para você, de fato, a literatura cura. Ela é um remédio mesmo? Ela amplia, de fato, a nossa perspectiva de vida? Ela traz repertório? Ela dá a mesma coisa? É diferente uma relação com a literatura do que não ter uma relação com a literatura? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que, assim, em primeiro lugar, né, a qualidade da literatura é algo que a gente foi descobrindo na prática. Né? Hoje, quando a gente fala assim que o laboratório de leitura é um espaço de experiência estética e reflexiva com os clássicos da literatura os clássicos, tá. universal, isso veio como um desdobramento empírico, laboratorial mesmo. Em que sentido, Jair? Porque no começo a gente não tinha nada claro. Então começou com Antígona porque foi uma indicação desse aluno. E durante muito tempo a gente lia aquilo que os alunos queriam ler. Então, nisso vinha tanto textos clássicos quanto textos contemporâneos, best-sellers e assim por diante. E aí a gente começou a perceber que a qualidade e a mobilização que os textos clássicos propiciavam era completamente diferente do que um best-seller ou um livro qualquer, né, que estava vendendo muito naquela época, mas que depois de 2 meses ninguém mais se lembra dele. Literatura de aeroporto, como é chamada muitas vezes, exatamente. Né? Essa coisa mais ligeira. Aí a gente começou a perceber, na prática, né, por que clássico é clássico. Porque o clássico, né, quer dizer, ele tem um princípio ativo, já que a gente está falando de medicamento, de remédio, né, ele tem um princípio ativo muito mais poderoso. É por isso que ele permanece. Por isso que ele permanece. Né? Quer dizer, esse é o motivo pelo qual um texto, por exemplo, escrito no século VIII a.C., a Odisseia, permanece atual e potente até os dias de hoje. Claro. Né? Então, a questão... E aí, aos poucos, a gente foi descobrindo para que eu vou gastar tempo lendo coisas que não vão dar o mesmo resultado que um texto clássico vai dar. Claro. Foi aí que a gente começou, né, a fechar com os clássicos da literatura universal. Quando eu digo fechar com os clássicos, não significa que a gente também não traga literatura contemporânea, quando eu sinto que naquela literatura contemporânea há um potencial de clássico, porque, quer queira, quer não, clássico não nasce clássico. Né? Quer dizer, o clássico ele se torna clássico com o tempo. Exatamente. E a gente vai ganhando um pouco esse faro, né? esse sentido, assim, num sentido de ver, esse aqui tem potencial. Claro. Né? Traz coisas interessantes. Exatamente. Abre para perspectivas Exatamente. interessantes. E aí, quer dizer, aí que a gente começou a perceber, eu sempre tomei muito cuidado para que o laboratório de leitura não fosse confundido com terapia de grupo. Sim. Né? Porque não é. Né? Porque, na verdade, o laboratório de leitura sempre foi, e é até hoje, né, uma proposta de formação. É uma proposta educacional, digamos assim. Né? De ampliação de repertório, de conhecimento não só da literatura, mas também do humano, né? Da experiência humana, e que, claro, acaba sendo também uma experiência de autoconhecimento. E é na medida em que a gente vai desenvolvendo isso do ponto de vista formativo, né, que ao colocar as pessoas em contato com aquilo que é próprio do humano, isso tem um efeito terapêutico. Claro. O meu livro Literatura como Remédio, né, esse título, Literatura como Remédio, não é só uma jogada de marketing. Claro. Né? E não é só pelo fato de ser algo que foi desenvolvido numa faculdade de medicina, mas porque os próprios participantes, ao longo dessas décadas, davam esse retorno. Como a gente fez pesquisa, claro, principalmente qualitativa, né, tentando entender o que era o laboratório de leitura para essas pessoas, a gente começou a perceber que a palavra terapêutico e remédio aparecia constantemente. Né? Eram palavras-chave que a gente identificava na grande maioria das narrativas. Né? E aí a gente começou a ir a fundo nessa questão. Quer dizer, então, peraí, se a literatura cura, por que ela cura?
E aí foi ficando evidente que ela cura porque, na verdade, ela nos conecta com aquilo que nós somos. Hoje, para mim, está claro, Jair, que a doença, né, o mal que assola o nosso tempo, advém do fato de que a gente está insistindo em viver de uma maneira que não é própria do humano. E isso já remete para o outro livro que eu escrevi mais recentemente, que fala justamente sobre isso. Nós vamos chegar nisso. Eu percebo no seu trabalho, no trabalho do Laboratório de Leitura, da Casa Arca e no seu trabalho, Dante, assim, uma preocupação muito bonita, né, e muito verdadeira com essa questão do entendimento do nosso tempo, das doenças que o nosso tempo vive, dessa espécie de descompasso, um desequilíbrio caótico ou um caos desequilibrante, enfim. Há uma coleção de autores, historiadores, sociólogos, pensadores que olham para o nosso tempo e entendem essa coisa toda. E vejo que isso é uma preocupação muito grande, sua, da casa e do Laboratório de Leitura. Quer dizer, como é que você enxerga esse verdadeiro painel de desequilíbrios que a gente pode chamar de doença? E, novamente, esse papel da leitura literária, ou seja, da literatura, vou usar uma palavra que talvez não seja apropriada, mas no combate, né, ou de nos dar um certo tipo de bússola para a gente poder navegar por esses tempos estranhos. O José Ortega y Gasset, famoso filósofo espanhol, né, dizia que... Um elegante. Um elegante, um homem de garbo e elegância. O Ortega y Gasset dizia que a cultura é algo que nos salva do naufrágio vital. Né? Quer dizer, porque esse naufrágio vital, ele escrevia isso há um século atrás. Né? Ele já percebia efetivamente que ele é o grande pensador, né, da rebelião das massas, sim, né? Sim. Da massificação da cultura, da desumanização da arte, exatamente. Ele já percebia efetivamente que essa penetração dessa dinâmica que eu chamo hoje de performática na vida humana, quer dizer, de você transformar as pessoas em apêndice das máquinas, mesmo naquela linguagem ou naquela imagem do Charles Chaplin, tempos modernos e tal, quer dizer, a gente entrando nas engrenagens, aquela coisa toda, que começa com a Revolução Industrial, mas que foi se aprofundando, se radicalizando numa experiência que hoje, que talvez um dos filósofos, dos teóricos mais fantásticos que eu vejo na atualidade, que é o Byung-Chul Han. Maravilhoso, né? Sociedade do Cansaço, né? E aquela questão toda. Quer dizer, que é essa dinâmica na qual, né, o mecânico e o digital, né, foi penetrando de tal maneira na nossa vida que foi nos transformando em apêndices de máquinas, em apêndices de sistemas, né, em máquinas de alta performance. Regidos por metas e performances permanentes. Exatamente. Né? Então, essa perspectiva performática, eu tenho insistido muito nesse aspecto, né? Ela tem um fator desumanizador muito radical. Né? E para mim está claro, Jair, que grande parte, ou se não quase todas as doenças, as patologias, principalmente aquelas que se manifestam do ponto de vista psicossomático, assim por diante, são resultado desse processo desumanizador. Ou seja, a insistência da gente viver, ou melhor, funcionar de uma maneira que não é própria do humano. Então, assim, nós somos seres humanos. Seres, como eu falava agora, né, dotados de afeto, inteligência, vontade. Se a gente insiste em viver de uma maneira que não é própria do humano, o resultado é o adoecimento. Generalizado. Total. Né? Não só do ponto de vista individual, mas do ponto de vista coletivo, do ponto de vista social, né? Planetário. Né? Adoecimento esse, inclusive, que envolve não só o aspecto humano, mas cósmico, porque o nosso planeta está doente. Sem dúvida. Né? A literatura, eu fui descobrindo que a literatura, isso muita gente já sabia, né? Mas às vezes a gente tem a tendência a esquecer. Então o que acontece? A literatura, ela nos conecta com aquilo que é próprio do humano. E é nesse sentido que ela tem esse poder, essa força humanizadora, que é terapêutica. Ou seja, se a desumanização é patológica, ela é caminho de patologia,
a humanização, ou seja, essa conexão com aquilo que é próprio do humano, ela tem um papel terapêutico, curativo. Né? Então, quer dizer, a literatura, primeiro, ela amplia os horizontes. Né? Ela, é engraçado que, num primeiro momento, ela tem um aspecto daquilo que o Pascal chamava de diversio. Pascal trabalhava muito nessa dinâmica do diversio conversio, né? Que ele achava dois elementos antagônicos e que eu acabei descobrindo com a experiência literária que eles podem e devem estar conjugados, porque a literatura é a diversão que converte, é a diversio conversio, porque ela primeiro ela te liberta. E quando você está lendo Tolstói, por exemplo, né, ele te leva para a Rússia do século XIX, ele te leva para dentro da fazenda do Lievin, né, ele te leva para o baile em que Ana Karenina aparece com aquele vestido preto e encanta a todo mundo, né? As jantares, né? As recepções. Né? Né? E as intensidades que você encontra, por exemplo, em Dostoiévski ou em Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas, né? Aquele mergulho no sertão, naquela coisa mística, profunda. Então, a literatura... Esse sertão que é muito pouco geográfico, é absolutamente metafísico. É tudo, né? Claro, é tudo. Claro. Somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Sertão. Sertão. Né? Sermos tão, né? Então, assim, quando você está lendo um livro como esse, né, ele faz com que você saia dessa dinâmica automática, performática. Então, ele é libertador. A princípio é uma fuga, claro. Mas é uma fuga necessária. Claro. A partir do momento que você sai disso, dessa dinâmica, você começa a se descobrir. Caramba, eu sou muito mais. O ser humano é muito mais do que a princípio eu imaginava que era. Do que essa funcionalidade Exatamente, atribuída. Né? E aí a gente começa a identificar. Putz, mas é isso. Né? É isso que eu gostaria de ser. É isso que eu sou no meu âmago, só que eu estou desligado disso aqui. Na hora que eu começo a me reconectar com isso, se isso é potencializado ainda mais numa experiência como a gente propicia no laboratório, em que as pessoas podem falar, em que as pessoas podem ouvir, em que as pessoas podem se emocionar e até chorar, é comum que isso aconteça, né? Elas começam a falar, não, eu não posso mais viver dessa forma. Né? Eu tenho que ampliar. Né? Um conceito que eu gosto muito é do Montesquieu, num ensaio que ele escreveu para a enciclopédia, que chama-se O Tratado sobre o Gosto. Sim, é maravilhoso. Depois virou, inclusive, um livrinho autônomo. O Renato Janine Ribeiro. Mas que é um verbete da enciclopédia, originalmente. Exatamente. Né? Originalmente exatamente. E ele fala, né, que esse processo de humanização, né, ou seja, de a gente se tornar mais humano, né, é um processo de ampliação da esfera da presença do ser. É uma experiência magnânima. Eu gosto muito dessa palavra, quer dizer, da alma grande. Da alma grande, né? Que contrasta com a nossa experiência cotidiana, que é pusilânime, que é da alma pequena. Da alma pequena. Então, assim, a dinâmica que a gente vive hoje, essa dinâmica performática, é uma dinâmica pusilânime, que diminui as almas. Né? Porque coloca as almas dentro de um sistema que faz com que as pessoas se tornem peças de uma engrenagem. Claro. Isso faz com que o sistema funcione direitinho, até certo ponto, mas adoece as pessoas, empequenece as pessoas. Claro. Nós não estamos aqui para funcionar. Nós não estamos aqui para ser parte de uma engrenagem. Nós estamos aqui para, como eu gosto de falar nesse meu último livro que eu publiquei, no Próprio do Humano, para realizar a nossa própria beleza, a nossa kalokakathia, como diziam os gregos. Né? Então, assim, a literatura é justamente essa experiência que nos permite relembrar que nós não estamos aqui para funcionar, que nós estamos aqui para viver e para realizar a nossa própria beleza. Né? Que bonito isso, Dante. Quer dizer, isso que é terapêutico. Isso que é terapêutico. Isso que funciona como remédio. Exatamente. Um fármaco. Exatamente. Né? No sentido original da palavra. No sentido original da palavra. Exatamente. Agora, Dante, você leva essa experiência também dessa proposta humanizadora, né? Humanística e humanizadora,
eu tenho observado no seu trabalho, também para os ambientes corporativos e empresariais. Isso. A experiência com a Casa Arca, né, que tem um nome lindíssimo, né? Casa Arca é uma casa. Sim. E a casa chama-se Arca. Isso. Que não é um nome qualquer. Não, não é. Ela tem possibilitado também de você trazer esse debate, a importância desse debate para os ambientes corporativos e para os ambientes empresariais, executivos. Assim, como é que é a recepção disso, em geral, num ambiente que se pauta por outros critérios? Sim. Pelo cálculo, pela eficiência, pela funcionalidade extrema, né? Pela performance. Como é que é a recepção disso? É curioso, porque quando a gente começou a desenvolver essa experiência dentro da Faculdade de Medicina, inevitavelmente ela acabou transbordando, né? A gente começou focado fundamentalmente na formação dos futuros médicos, futuros profissionais da saúde. E os meus alunos começaram a levar isso para outros ambientes, né? Quer dizer, aplicar o laboratório de leitura como um recurso, por exemplo, formativo e terapêutico em outros espaços, para lidar com pacientes, para lidar com pessoas da terceira idade, para lidar, por exemplo, com psicóticos. A gente aplicou o laboratório de leitura com grupos de psicóticos e tal. Então a gente começou a perceber que aquilo tinha uma potencialidade muito grande. Foi aí que eu criei a Casa Arca, né, como um espaço aberto a todas as pessoas que quisessem, né? E a maior demanda que começou a me vir, né, na Casa Arca foi justamente demandas de grupos corporativos, de empresas, né, que já começavam a identificar certas situações patológicas, porque hoje você sabe, né, o mundo corporativo, infelizmente, é um espaço produtor de patologia, porque essa dinâmica performática que eu comentava, ela é vivenciada de uma forma muito radical dentro do espaço empresarial, dentro do espaço corporativo. Então começou a surgir essa demanda, porque alguns alunos meus, participantes do laboratório de leitura na Unifesp, eram do mundo corporativo e falaram assim, é isso que o mundo corporativo está precisando. Laboratórios farmacêuticos, empresas médicas, enfim, vem daí começou esse trânsito, entendo. Começou por aí, e a partir daí a coisa começou a se ampliar, a se estruturar, né? Então hoje eu atendo muitas empresas, né? Seja através da própria Arca, né, onde a gente tem um braço corporativo que atende diretamente as empresas, como também através de uma escola de negócios, né, onde eu também atuo como professor e pesquisador, que é o ISE, né, o Instituto Superior da Empresa, que é coligado a um instituto internacional, que é o IESE, que é de Barcelona, mas que está espalhado pelo mundo inteiro e tal. Hoje o IESE é considerado uma das 3 melhores escolas de negócio do mundo, junto com Harvard e o ICEAD da França. E eles tiveram a sensibilidade, né, de trazer essa experiência do laboratório para dentro dos seus programas, né? Então hoje a gente criou um centro lá, eu e o professor Rafael Ruiz, chama-se Centro de Estudos Humanísticos e Desenvolvimento Integral, né, onde a gente não só aplica a metodologia do laboratório, como também faz estudos sobre o efeito dessa metodologia no ambiente corporativo. E hoje, né, você sabe, Jair, passada a pandemia de Covid-19, uma outra pandemia muito mais ampla, muito mais radical e muito mais assustadora, que é a pandemia dos transtornos psíquicos, ela se manifesta fundamentalmente no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho. Então, assim, a demanda, né, e a percepção. Aí você fala assim, bom, de fato, né, a mentalidade corporativa, a mentalidade empresarial, ela tá focada no resultado, ela está focada na produtividade, na meta, assim por diante. Mas, né, já se percebe, né, que a insistência radical nessa dinâmica performática tem como resultado a doença. Então, assim, hoje as empresas são as grandes produtoras de patologias psíquicas. Claro. E o pessoal está um pouco desesperado com isso, né, porque isso está afetando, inclusive, os próprios negócios. Claro. Né? Sabe, é um pouco aquela dinâmica que eu comparo um pouco historicamente falando com as trincheiras na Primeira Guerra Mundial. Né? Quer dizer, você vai substituindo os pelotões, né? Vai chegar uma hora que não vai sobrar ninguém. Não tem mais nada. Né? Então, aquilo lá está ineficaz, tem que mudar a dinâmica. Então, já tem uma certa percepção, né, que essa miopia pusilânime
né, de focar a questão no resultado, na entrega, na meta, assim por diante, quer dizer, ela funciona talvez a curto prazo, Sim. mas a médio e longo prazo, ela compromete o próprio sistema, porque você está lidando com pessoas. Exatamente. Né? A hora que você puder ter uma empresa que funcione completamente com inteligência artificial, aí é outro papo. Agora, Dante, é interessante, porque junto com isso que você coloca, há também é uma pergunta isso, né? Uma reconfiguração geral, ou pelo menos a gente vê alguns indícios de uma reconfiguração, no qual as próprias empresas, de uma certa forma, e vem muito à minha cabeça o Domênico De Masi, Sim. quando eu falo isso, quer dizer, elas também precisam entender uma transição. De deixar de ser apenas um player econômico para ser também hoje um player social. Sim. Ou seja, um agente capaz de interagir com comunidades, com desenvolvimento territorial, desenvolvimento local, arranjos produtivos locais e assim por diante. Nessa passagem, um outro papel elas vão precisar ter. Isso. Que não apenas será de metas, vendas e cumprimento de resultados, mas também da percepção da relação, digamos, um pouco mais... podemos dizer, harmônica, ou um pouco mais interessante, a ser desenvolvida com as comunidades nas quais elas atuam. E aí, novamente, me parece, quer dizer, o papel de pensar esses inovadores, os inovadores das artes, né, os escritores, me parece absolutamente essencial. Não, total. Nessa reconfiguração de papéis. É aí que Faz sentido isso? Sim, sim. Aí você toca toda uma outra linha que eu tenho desenvolvido, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista prático, né, enquanto linha de pesquisa, seja lá no CEDI, né, no centro que eu dirijo lá na escola de negócios, quanto no CEF, que é o centro que eu dirijo na Escola Paulista de Medicina, voltada à área de saúde. O que acontece? Quer dizer, a empresa... ela aos poucos vai percebendo, né, ainda mais hoje com o conceito de ESG. Exatamente. E a questão da sustentabilidade. Exatamente. Eu tenho defendido muito dois grandes conceitos que estão ligados com todo esse contexto. O primeiro é a questão da responsabilidade humanística. Você falou da responsabilidade social, que hoje eu acho que é um elemento que está mais dado. Está mais dado e reconhecido, né? Mas precisamos avançar. Precisamos passar de uma responsabilidade social para uma responsabilidade humanística. Perfeito. Ou seja, cuidar não só da sustentabilidade social e da sustentabilidade ambiental, mas aquilo que eu costumo chamar de sustentabilidade da alma. Né? Ou seja, como transformar o espaço de trabalho, que hoje é um espaço produtor de patologia, porque ele está regido pela lógica performática, para um espaço produtor de saúde, que passa a ser regido por uma lógica de promoção de saúde, que eu chamo de saúde existencial. Então, assim, precisa cair a ficha de que o empresário, né, o mundo corporativo, tem que estar comprometido com o crescimento humano, não só profissional. Né? Sim. Mas, assim, se eu crio condições para que no ambiente de trabalho a pessoa se sinta valorizada, né? Que eu forneça repertório que vai muito além do técnico, né? E que pense, fundamental, que traga subsídios para o crescimento da pessoa do ponto de vista existencial, né? O que a princípio o empresário olha para mim e fala assim, cara, mas espera aí, eu não sou uma faculdade, eu não sou... Nem uma instituição de assistência social. Exatamente, né? Tal. Mas eu falei assim, mas é que se você não mudar a mentalidade, em pouco tempo, o teu negócio vai ficar inviável. Claro. Porque você só vai ter gente doente. Claro. E com gente doente, você vai fazer muito pouca coisa ou nada. Claro. Né? Então, assim, eu acho que aos poucos a gente vai sensibilizando, né, os empresários, empreendedores, CEOs, executivos, assim por diante, a criar um espaço, né, de ampliação da esfera do ser. Né? E que a questão da produtividade, do trabalho, né, das metas, ela surge como uma consequência e não como um princípio. E não como um princípio. É uma inversão. É uma conversão de novo aqui que a gente está propondo. Dante, para a gente baixar os trens de pouso de uma conversa para lá de agradável, ilustrativa e riquíssima, falamos de literatura, falamos de clássicos, falamos de cura. Eu sei que é uma pergunta muito difícil essa, mas se você pudesse deixar
3, 4 ou 5 grandes indicações literárias de autores que você entende que para um público mais amplo, mais aberto, são fundamentais de conhecer, de ler, de se apropriar, de se emocionar, de se afetar. O que você deixaria para a gente? Bom, acho que logo de cara eu indicaria a Odisseia, de Homero, né? Que atualmente está muito acessível através de uma tradução feita por um tradutor português chamado Frederico Lourenço, um cara jovem, ligado à Universidade de Coimbra, e que fez uma tradução belíssima da Odisseia, que é super acessível, onde ele manteve o âmago, né? Um excelente tradutor, um excelente conhecedor do grego, mas sem aquelas dificuldades de tentar adequar com o formalismo métrico, rítmico que você tem no texto original de Homero, fazendo com que você leia a Odisseia como se fosse um livro de aventuras, que é. Né? Isso para mim é muito importante, porque inclusive o meu último livro, O Próprio do Humano, é justamente as 12 lições, né, daquilo que é próprio do humano, e que eu tomei como base a leitura da Odisseia. Então, acho que, primeiro, é um dos livros mais antigos da humanidade, século VIII a.C. Foi a base de tudo que se escreveu depois. Sim. Então, eu acho que é um ótimo começo. Um outro livro que, tudo bem, não é tão assim acessível, mas que eu acho que vale muito a pena e que o investimento é extremamente bem recompensado. O outro livro que eu acho que é fundamental e que eu quero deixar aqui como referência também, é O Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa. Primeiro porque é o épico brasileiro, né? Porque num país tão controverso e tão crítico como o nosso, né, você poder, pelas mãos e pela música do Guimarães Rosa, penetrar nesse sertão profundo, né, é algo maravilhoso. Eu costumo dizer que as pessoas que dizem que o Brasil não tem jeito, é só ler Grande Sertão Veredas, você vai ver que o Brasil tem jeito, porque é impossível um país que produziu né, um autor e um livro como Grande Sertão Veredas, né, não ter jeito. Claro. É óbvio que tem jeito. Claro. Né? E acho que o primeiro passo para ter jeito é lendo Grande Sertão Veredas, que é um mergulho profundo, não só na alma do Brasil, mas na alma de cada um de nós. E por último, mas não menos importante, né, que eu acho que é meio que um livro definitivo, que fala que é fruto de uma busca de toda uma vida a respeito da liberdade humana. O que é esse fenômeno? O que é ser humano? O que é ter liberdade? Que é Irmãos Karamazov, do Fyodor Dostoiévski, né, que eu acho que é um livro assim que em algum momento na vida todo mundo deveria ler, se quiser entender o que é o ser humano, essa luta entre o bem e o mal, cujo campo de batalha é o coração humano, como diz o Dmitri Karamazov, um dos irmãos Karamazov. Dante, muito obrigado. Uma Imagina, honra eu que agradeço, foi uma delícia aqui conversar com você. Prazer enorme estar Parabéns você. Pelo projeto. Muito obrigado. Do Café com Repertório. Café com Repertório. Muito magnífico, fantástico, obrigado. E eu acho que é um serviço assim extraordinário que você presta para o nosso país, para a cultura, para o ser humano. Muito obrigado.